o governador Marcelo Deda, Itabaiana FM, prazer ouvi-lo. Governador, importante para o sergipano de baixa renda esse botijão de 8 quilos, né? Sem dúvida, facilita o consumo do gás de cozinha e das famílias de baixa renda, porque às vezes a pessoa não tem os R$30 para comprar um botijão de 13 quilos e pode ter disponibilidade de um valor menor para acessar uma quantidade menor de gás. Quer dizer, adequa o consumo de gás ao bolso do consumidor. Isso vai facilitar a vida, especialmente das famílias de baixa renda, das pessoas que moram sozinhas, das pequenas famílias, casais às vezes que não têm filhos, que podem comprar de acordo com o seu orçamento o tamanho do botijão que melhor lhe servir naquele momento. É uma iniciativa importante que a Liquigás lança no Brasil e que começa a lançar a partir também do estado de Sergipe. Eu cumprimento o presidente José Eduardo Dutra e a BR Distribuidora e a Liquigás por essa iniciativa. O presidente disse que inclusive teve participação do governo do estado no que diz respeito à mudança na legislação para que pudesse implantar esse botijão aqui em Sergipe, é verdade? Exatamente. Nós mudamos a legislação tributária porque uma das vantagens dessa troca, ou desse novo produto, é a troca livre. Se você tem em casa um botijão de 13 quilos e quer comprar um de 8, você não precisa comprar um novo botijão, o vasilhame novo de 8 quilos. Não tem que pagar o preço do vasilhame. Você pode entregar o seu de 13 quilos e trocar pelo botijão cheio de 8 quilos. Quando você, em outra compra, quiser comprar um maior, um botijão de 13 quilos, você pode trocar o de 8 pelo de 13 sem ter que acrescer ao preço o valor do vasilhame. Então isso, para ser possível de execução, necessitou alterar a legislação tributária, criar um regime especial de tributação, porque o controle da fiscalização do Estado se dá em função dos vasilhames onde estão acondicionados o gás. O deputado federal José Carlos Machado tem um projeto que está tramitando ainda no Congresso, visando exatamente essa questão de fracionar a venda do gás. O senhor tem conhecimento desse projeto? Tenho. O deputado fez um projeto cujo objetivo é muito semelhante. É o cidadão estabelecer quanto de gás quer comprar. Mas na prática, a BR Distribuidora e os técnicos da Petrobras, que acham que o projeto é meritório, mas temem, porque como seria mais ou menos como vender gás a retalho. Antigamente você comprava litros de gás. Você preencher um botijão com quantidades menores, em função de problema de pressão e, enfim, da própria acondicionamento, pode criar problemas para a segurança. Quer dizer, pode vulnerabilizar a segurança do produto. E o gás é inflamável, altamente inflamável. Então há um problema técnico, mas eu creio que esses estudos da Petrobras vão numa mesma direção daquilo que pretende o deputado. Porque está lançando hoje o de 8 quilos e o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, já acena para dentro em breve o lançamento também de um botijão de 5 quilos. Quer dizer, reduzindo as quantidades disponíveis, facilita para o consumidor. Fernando, me permita só mais uma colocação com relação à movimentação dos professores sergipanos, das profissões estaduais. Como é que o governo está acompanhando essa paralisação? O que é que o governo tem feito para que eles retornem ao trabalho? O governo tem visto com preocupação, porque, lamentavelmente, o que houve, na minha opinião, foi que o Sintese se equivocou. O Sintese passou uma ideia para os professores de que o piso iria ser cumprido imediatamente da mesma maneira que estava na lei. Não levou em conta que o Supremo Tribunal Federal, apreciando uma ação proposta por 5 governadores, não foi o caso de Sergipe não entrou contra o piso, o Supremo naquele momento estabeleceu que provisoriamente, até o julgamento definitivo da matéria, o piso seria calculado com base no conjunto da remuneração. Isto é, R$950 é o valor completo da remuneração, incluindo o vencimento básico e todas as gratificações. Foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal. Disse mais o Supremo, que se, por exemplo, somando vencimento básico, gratificações, um professor recebesse R$650, o governo do estado ou o prefeito municipal deveria pagar R$200 até dezembro, que é a diferença de 2/3. O governo do estado,
invés de estar pagando 850, está pagando 950 como piso do total da remuneração, pagando integralmente a diferença entre o salário atual e o valor do piso estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que é a maior Corte de Justiça do Brasil. Não existe outro recurso que possa ser feito. O Supremo é a última palavra em termos de poder judiciário. Então, o Sintese simplesmente ignorou a decisão do Supremo e, de forma equivocada, espalhou entre os professores que o governo de Sergipe não estava pagando o piso. Foi preciso que o ministro Marco Aurélio entrasse num programa de rádio aqui em Aracaju e esclarecesse. Portanto, o sindicato chamou os professores para uma greve onde é impossível de ser vencida porque o governo está cumprindo integralmente o piso. O governo não está rasgando o piso. Eu não estou rasgando ou desprezando a lei do piso. Eu estou pagando na forma que o Supremo Tribunal Federal determinou. A diferença é que eu estou pagando a mais do que o Supremo estabelece como o piso para esse período, para esse ano. Eu estou pagando, ao invés de 2/3 da diferença, eu estou pagando 100% da diferença. 3/3, integralmente a diferença. E me sentei com o sindicato para propor a abertura de uma negociação que possibilitasse a antecipação da implementação plena do piso, que está previsto pela lei para 1º de janeiro de 2010. Vamos nos sentar, eu disse ao sindicato, vamos analisar as contas do governo que vão ficar completamente abertas para o movimento sindical, vamos examinar as possibilidades e vamos estabelecer um cronograma, quem sabe um acordo de antecipação, parcelado, quem sabe, desde que eu possa pagar, para antecipar esse pagamento. Mas não, o sindicato fez a opção pela greve. Uma greve para quê? Para cumprimento do piso. Mas como? Se o Supremo diz que eu estou pagando? Quer dizer, uma greve cujo objetivo já foi cumprido pelo governo do Estado de Sergipe. O sindicato deveria ter a humildade, todos nós às vezes nos equivocamos, de dizer à categoria, olha, realmente o sindicato fez o cálculo com o pagamento pela lei sem alteração do Supremo. Vamos agora negociar, vamos discutir uma forma de antecipar a aplicação plena. Mas, infelizmente, fez a opção pelo caminho da greve, sabendo que não tem como sair dessa greve com nenhum ganho, porque o Estado não tem como atender. A reivindicação do piso está legalmente cumprida. O Estado está vivendo um período de crise, não pode antecipar como eles querem, de forma integral, de uma hora para outra. Então, eles podem até querer desgastar o governador, é um direito deles. Usar a greve para me desgastar. É um preço que eu tenho que pagar. Infelizmente, eu tenho que pagar esse preço. É um direito deles. Agora, quem está sendo prejudicado são os alunos, porque essa greve não é contra a DED, é contra o Supremo Tribunal Federal, eu repito. E quem está pagando pela greve são os alunos. Quer dizer, e o sindicato que poderia sair com vitórias corre o risco de sair da greve por decisão judicial sem oferecer nada aos professores. A diretoria precisa fazer uma autocrítica diante da sua base. Ser combativo não é fazer greve toda hora apenas porque é bonito fazer greve, não. Eu acho que o sindicato está por vaidade mantendo essa greve, em prejuízo dos professores, porque na hora que o tribunal decidir, eu sou uma pessoa que tenho responsabilidade. Desculpe me interromper, eu tenho respeito pelo movimento sindical, pelos professores. Agora, eu não posso deixar 240 mil alunos sem aula. Trabalhadores, mães de família que precisam ir para trabalhar e ver o filho na escola. Então vai chegar o momento em que eu tenho que agir em defesa dos 240 mil alunos. E eu vou cumprir a decisão judicial. Eu tenho feito apelos com humildade. O professor que está me ouvindo não pode deixar se levar pela vaidade de uma direção sindical que não reconhece que passou, infelizmente, informações equivocadas para a categoria. Disse a categoria que o governador Marcelo Dera não estava cumprindo o piso, que estava rasgando a lei, e aí o Supremo confirmou que nós estamos cumprindo a lei. A vaidade do dirigente não pode prejudicar o associado, o professor.
E essa greve não pode continuar prejudicando os alunos da rede básica. Eu tenho até o momento me mantido, de certa maneira, tranquilo, não cortei ponto, estou aguardando a decisão do tribunal. Agora, a minha posição de tolerância democrática tem limite. Tem limite não por mim, eles podem continuar fazendo manifestação, passeata, botando faixa, botando outdoor, me criticando, faz parte da vida. Eu acho injusto dizer que eu não pago o piso porque eu estou pagando. Mas o que eu posso fazer? Se eles querem ser injustos com o governador, é um direito deles. Agora, eu tenho o dever, não é nem o direito, é a obrigação minha como funcionário público garantir que o serviço público da educação será prestado aos 240 mil alunos da rede pública estadual. E eu quero dizer aos senhores, com todo carinho, mas com todo respeito, eu vou, a partir da próxima semana, garantir com os instrumentos que a lei democrática me faculta, porque a lei aprovada pelo Congresso, decisão do Tribunal de Justiça no regime democrático é para ser cumprido. E eu vou cumprir e vou adotar medidas que a administração pública pode adotar para que nós possamos garantir o retorno às aulas. Ou seja, nesse momento o senhor está cumprindo o que diz o Supremo Tribunal Federal. E na questão do julgamento do mérito, aí o governo também vai cumprir a decisão, né? Não, quando se o mérito, se o tribunal amanhã mudar alguma coisa, eu tenho que me sentar e buscar uma forma de cumprir a lei. Se a decisão está aí, se eu não tivesse cumprindo a decisão, aí eu não teria como tirar a razão à greve. Eu podia até ser contra ela, fazer apelo para voltar, pedir para abrir negociação, mas aí eles diriam assim, não, Deda, o Supremo diz para pagar tanto, você está pagando diferente. Mas não, eu estou pagando dentro daquilo. A decisão do Supremo é simples, até a decisão final do tribunal, o piso será calculado sobre o total da remuneração. É claro que o sindicato teria razão se eu tivesse sem pagar isso por causa de até que eu tivesse razão, digamos, não tivesse recursos para honrar a diferença salarial. Eu podia até ter uma razão que me impedisse de pagar, mas o sindicato teria razão de dizer não está cumprindo. Mas eu estou cumprindo. E estou sofrendo há 3 meses a acusação injusta de não estar cumprindo. Em outdoor, em rádio, em jornal. Mas isso eu não reclamo. Isso eu estou aqui é para governar o Estado, e governar o Estado significa ouvir críticas, ouvir acusações, algumas que têm razão, a gente tem que consertar o que está errado, algumas injustas. Agora, o meu dever com os 240 mil alunos da rede municipal, da rede estadual, eu não posso abrir mão, e eu vou buscar cumprir. Obrigado, governador. Daí então o governador Marcelo Deda conversando com os amigos do Espaço Aberto.